né, a terceira idade, né, e aqueles que já se sentem em terceira idade, né, uns poucos mais novos, ouvindo um pouco sobre coisas que não é coisa da terceira idade, né, ouvindo sobre saúde mental, à luz da palavra de Deus. A gente teve, né, a união de casais, né, ouvindo testemunho daquilo que o Senhor tem feito no meio dos casais, o coral cantando, as crianças. Então, faça parte, não se isole, não fique longe daquilo que o Senhor tem feito. Porque, acima de tudo, nós temos feito isso para a glória de Deus. Mas você também se integra, você também se torna parte daquilo que nós temos vivido aqui. E nessa noite o Senhor ele tem algo especial para falar conosco. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, acessassem, lessem na tela. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Uma parábola do Senhor Jesus, até um pouco conhecida. Mateus, capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não podemos, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar na venda óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra já foi lida, e te pedimos, ó Deus, que, Senhor, tu fale conosco através dela, que não seja nós a falar, mas o teu Santo Espírito. É o que te pedimos, já te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Jesus conta essa parábola, ele não está criando uma história aleatória para prender a atenção dos espectadores. Ele está falando dentro de um contexto bastante sério. Ele está falando no momento em que ele caminha para a crucificação. Está próximo o momento dele ser crucificado. A gente está nos capítulos finais do ministério do Senhor Jesus. A cruz, ela está próxima. O ambiente, então, naquele momento, é um ambiente mais de despedida do que de festa. Os discípulos, então, querem saber o que vai acontecer, né? Como que é o fim, como que é a consumação dos séculos, como é que vai ser essa vinda do Filho do Homem, né? Ainda com o coração, né, voltado, né, de saber se Jesus era aquele que ia tomar ali o reinado, ia tirar os romanos e ia trazer libertação ao povo. Mas Jesus,
que é especialista nisso, ao invés de satisfazer a vontade dos discípulos, nas curiosidades cronológicas que eles queriam, ele faz algo muito mais profundo. Ele desloca a atenção dos sinais que eram externos para uma condição interna do coração. Porque no final a pergunta mais importante, inclusive para nós, não é quando tudo vai acontecer, mas é como eu serei encontrado ou como ele nos encontrará quando acontecer. A parábola, ela não é um enfeite do discurso de Jesus. A parábola é um ensinamento da verdade. Cristo, ele pega uma cena comum da vida, algo conhecido do imaginário do povo, algo que acontecia frequentemente, e transforma num espelho espiritual para aquele momento. E o mais interessante é que não é só para aquele momento, é para hoje também. A palavra de Deus, ela continua viva e eficaz e atual. Ele usa aquilo que as pessoas viam nas ruas. E aí o mais interessante, é que a parábola, ela aproxima esse mistério da eternidade da rotina nossa, do nosso cotidiano. Porque, de repente, o que parecia só uma história de casamento se revela num diagnóstico da alma. O que parece ser só uma história de casamento, ela faz uma leitura do nosso coração. O casamento, ele fala da festa, mas aqui também tem juízo. A espera, ela fala da expectativa, mas aqui também fala de vigilância. E aqui vale para a gente entender qual era esse cenário. No nosso imaginário moderno, é difícil entender esse cenário, porque a gente espera a noiva. As noivas que casaram recentemente, eu fui no último casamento que eu fui, a noiva demorou bastante. Demorou lá também, não foi, André? Um pouquinho. Porque a noiva é que ela demora. Mas naquele contexto judaico do primeiro século, é algo diferente. E eu vou falar, irmãos, eu passei já por esse texto várias vezes. E nunca tinha me atentado nisso. Depois que a gente começa a mergulhar no texto, a gente tem algo diferente. Porque a Bíblia, ela, por si só, ela fala conosco. E aí, o interessante é que o noivo, ele era aquele que demorava, porque o casamento, ele estava firmado. Imagina, eu já decidi, vou casar com Renata, agora o casamento está acordado. O que o noivo fazia? Ele saía para preparar o lugar onde receberia a esposa. E mais do que isso, ele muitas das vezes, ele pedia a ajuda do pai para preparar o aposento. Olha que coisa maravilhosa. É isso que o Senhor Jesus fez. Ele foi embora, está lá preparando o lugar para a gente. E a gente às vezes passa pelo texto e não vê essas preciosidades. Por isso a expectativa na cena da parábola está na chegada do noivo, porque é ele quem virá, é ele quem conduzirá a festa, é ele quem vai definir como a entrada na festa vai acontecer. As virgens aqui, portanto, aparecem como parte da comitiva de espera. Jesus, ele escolhe esse quadro, esse cenário, porque esse cenário se encaixa perfeitamente na verdade que ele deseja anunciar. O noivo é Cristo. E a grande questão não é se a festa vai existir. Quer eu queira, quer você queira, quer o mundo queira ou não, a festa vai acontecer. Quer o mundo acredite ou não, a festa vai acontecer. A questão aqui que Jesus, ele levanta naquele momento,
e quer levantar para nós hoje é: estamos preparados quando o noivo vier? Estamos preparados para esse momento? Veja como é forte essa imagem. E tem outra coisa que, meditando nessa mensagem, eu já tinha passado várias vezes, e não tenho problema nenhum em dizer isso, por essa mensagem, por esse texto, e nunca tinha parado para pensar. À primeira vista, tudo está bonito. As participantes, 10 virgens. E é justamente aqui que a parábola começa a nos desconcertar. Por quê? Porque Jesus não está falando com aquele que está longe. Jesus não está falando de 5 virgens e 5 prostitutas. Jesus não está falando de 5 virgens, ou melhor, de 5 adoradoras do noivo e 5 odiadores. Jesus está falando de 10 virgens. Ele não está falando que temos uma rejeição escancarada, não. As 10 estavam ali, esperando pelo noivo. A gente não está falando de gente que nunca ouviu falar do noivo, aqueles penetras que acabam aparecendo na nossa festa. A gente está falando que todos estavam na expectativa da volta do noivo. Todos estavam verdadeiramente esperando o noivo, mas nem todos estavam preparados para chegar. E talvez seja aí que esta palavra nos encontra nessa noite, porque o objetivo dessa mensagem não é falar sobre o futuro apenas, é revelar o presente. Não é apenas discutir a volta de Cristo, mas é confrontar a realidade da nossa alma hoje. Não é perguntar apenas se nós temos lâmpadas nas mãos, mas se nós temos azeite que vai suportar a madrugada, que vai suportar a demora. Por isso, eu queria refletir com os irmãos num tema que o Senhor trouxe ao nosso coração, que é: não basta parecer preparado. Não basta parecer preparado. É justamente aqui que Jesus começa a apertar o coração dos discípulos, porque à primeira vista não havia nada escandalosamente errado. Aquela cena estava bonita. 10 virgens. Não havia oposição declarada ao noivo, não havia desprezo visível pela festa. 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 pessoas esperando. Tudo parecia espiritual, tudo parecia adequado, mas o problema das parábolas de Jesus, ou a solução das parábolas de Jesus, é que ela nunca deixa a gente descansar na superfície. Se você gosta de parábolas, das parábolas de Jesus, superfície não é o que Jesus ele prega com as parábolas. Ele quer que a gente aprofunde um pouco. E eu penso que um dos alertas mais duros e mais necessários para nós, igreja, hoje é que existe uma grande proximidade com o evento, uma familiaridade com o ambiente, uma participação nessa expectativa, mas infelizmente isso não significa necessariamente que nós estamos preparados para a chegada do noivo. Há uma forma de estar perto das coisas de Deus sem de fato estarmos rendidos a Deus. E talvez não. Deus ele quer falar algo ao nosso coração, porque eu comecei a fazer, quando o pastor ele informou que estaria ausente nesse final de semana, ele está
servindo a Deus lá em Belo Horizonte, já tinha um compromisso antes mesmo de assumir aqui a igreja. A gente sempre pergunta, né? Tem algum direcionamento? Ele falou, não, dessa vez o que Deus colocar no teu coração. Aí eu falei com ele isso. E aí a gente começou conversando, né, fazer uma retrospectiva. As últimas mensagens, inclusive do pastor, tem sido a respeito disso. Então Deus, ele tem algo a falar. Na quarta-feira, quem estava aqui ouviu do próprio pastor, olha, a gente ia pregar sobre, né, continuação do livro de Romanos, mas Deus pediu para trazer uma mensagem diferente. Eu gostaria muito de meditar com os irmãos em 3 movimentos que se desdobraram através dessa parábola. O primeiro movimento que Jesus ele pede para aqueles discípulos é olhar para uma verdade que é um pouco desconfortável. Foi para ele e com certeza é para nós também. Às vezes, nascido em berço evangélico, nascido em lar cristão, talvez você fale, não é uma palavra para mim. Jesus pensa um pouco diferente. O primeiro ponto que Jesus ele quer mostrar para aqueles discípulos e para a gente nessa noite é que estar perto do noivo não é a mesma coisa que estar preparado para encontrá-lo. Jesus ele não faz divisão entre as pessoas ali. Ele não fala, como eu falei, de 5 virgens, 5 prostitutas, 5 servas e 5 zombadoras. Todas estão dentro do mesmo ambiente da espera. Todas estão associadas ao cortejo, todas com aparência de pertencimento. E isso significa que o alerta de Jesus é, antes de tudo, para nós, igreja. É para quem frequenta, é para quem participa, é para quem está nos movimentos, como eu mesmo falei. É para quem canta os hinos, para quem diz amém, é para quem conhece os rituais. Quando o Júlio faz assim, todo mundo já sabe que é para levantar. Quando ele faz assim, é para ficar calado. Quando ele faz assim, se for assim, é um tenor, seja lá o que for. A galera aqui, né, principalmente na nossa igreja, que está acostumada, né, como o Henrique fala, a cantar e cantar bonito, sabe até os rituais, sabe aonde vai, sabe onde cessa. Esse texto que Jesus ele fala é para quem aprendeu a parecer parte da procissão, parte da caminhada com o noivo. E aqui tem uma verdade, né, que é muito séria para nós. Proximidade do ambiente da fé não é o mesmo que realidade espiritual. Você pode crescer na igreja e não ter nascido de novo. Você pode crescer na igreja e se deparar com uma situação que não é nascido de novo. E a gente tem que se policiar. Você pode ter sido criado ouvindo o Evangelho e ainda não ter se rendido ao Cristo do Evangelho. Você pode ter doutrina na mente, mas não ter regeneração de coração. Você pode ter até tradição batista, como nós. Pode ter costume evangélico. Pode ser líder de departamento, pode ser professor de ABD, pode ser admirado na comunidade. E mesmo assim, nunca ter entrado em comunhão verdadeira com o noivo. A tragédia da parábola, ela não começa, irmãos, quando a porta fecha. Ela começa quando alguém se contenta em parecer preparado. Porque é uma forma, né, de religiosidade que administra muito bem a nossa imagem. As virgens, elas sabiam segurar a lâmpada.
Todas elas sabiam. Todas elas sabiam que precisava da lâmpada. Elas sabiam caminhar no grupo. Eram 10 virgens. Talvez se nós chegássemos lá, né, Júlio, olhássemos, a gente não ia dizer quem é insensata e quem é sensata. Sabe participar da espera, sabe compor um cenário. Mas o Senhor, Ele não está impressionado com o cenário. O Senhor, Ele vê o secreto. Hoje pela manhã nós ouvimos isso. O que se revela na comunidade é aquilo que a gente pratica no secreto. E Jesus, Ele não está falando aqui de irreligião, mas Jesus está falando de uma religião sem profundidade. Ele está falando de gente que estava ali, gente que parecia ali, gente que queria entrar na festa, que tinha uma associação com aquele movimento, mas, irmãos, associação não é salvação. Aparência não é comunhão. Emoção não é conversão. Participação não é reconciliação. E talvez haja pessoas que há muito tempo estão vivendo assim. E eu já vou adiantar, né, como hoje em dia nós falamos, né, vou dar um spoiler para vocês, para que você prepare o seu coração e ouça, né, com o coração, como eu costumo dizer. A gente tem todo um momento, um rito, que vocês já conhecem normalmente, né, a nossa pregação, né, tem 3 pontos, máximo 4. Se fizer 5 pontos, aí o pessoal já olha até lá no relógio, já vai passar do horário. Mas são 3 pontos. E no último ponto a gente tem o momento do apelo. Vai ter apelo. Vai ter apelo. E talvez já teve vários apelos ao teu coração e você não levantou. Por vergonha. E levantar e vir aqui não quer dizer que você vai ser salvo. Muito pelo contrário. Existe e aí eu vou causar uma confusão para o time da Libras, porque eu não combinei isso, mas existe uma regra do mundo, uma regra física, seja lá o que for, eu não lembro ao certo, se o Douglas lembrar, ele me lembra, mas que ela diz o seguinte, lei do triunfo, ela diz o seguinte, se você ouve alguma coisa e decide praticar, você tem 5% de chance daquilo acontecer de verdade. Agora, se você ouve, decide e se compromete, isso eleva para 95% de chance. Quando as pessoas chamam aqui na frente, é porque você está se comprometendo com Deus e com a igreja. E aí fica muito mais fácil, sabe? Eu me comprometo com o médico, por isso eu tenho que emagrecer. Então, uma semana antes, eu fecho a boca para fazer o exame de sangue, sair bem na fita. Mas é isso que a gente tem que fazer, se comprometer com alguém. E, às vezes, a gente sabe se mover nesse ambiente da fé, mas na hora que o Senhor toca no seu coração, e o Senhor toca, Ele cutuca, o que acontece? Você acaba não saindo do lugar, porque o que é que vão pensar de mim? Às vezes você sabe sorrir, sabe cantar, sabe levantar as mãos, né? Então vou levantar as minhas mãos e cantar. Então você sabe que tem que levantar a mão, porque se você não levantar a mão, você é o estranho. Você sabe o momento de se emocionar. Puxa, que culto. Mas se isso não for quebrantamento real, não existe arrependimento verdadeiro. Pode existir vida pública sem vida no secreto? É por isso que esse primeiro movimento que Jesus ele nos leva
a pensar, ele não é um movimento isolado. Ele nos leva, consequentemente, inevitavelmente, a um segundo movimento. Porque enquanto o noivo não chega, a aparência consegue sobreviver. Enquanto a música está tocando, enquanto as pessoas estão olhando, enquanto o ambiente está aquecido, tudo parece bonito. E aí, meus adolescentes que estão lá em cima, na semana passada falaram sobre isso. Enquanto o domingo está acontecendo, eu sou crente. Glória a Deus. Mas na segunda, resiste a segunda? Chega uma hora que a demora do noivo, ela revela quem tem intimidade e quem só tinha empolgação. E esse é o segundo movimento. O texto diz que o noivo tardou. E isso é decisivo na parábola. Porque o problema ele não se revelou imediatamente. Aqui eu quero abrir um parêntese. O noivo tardar não é um problema. Não é um problema, porque louvado seja o nome do noivo, do Senhor Jesus, ele ainda tarda, para que eu e você tenhamos oportunidade de salvação. Para que aquele que está na nossa casa, que está perdido, ainda tenha oportunidade de salvação. Por isso que o noivo ainda tarda. Não porque ele está se arrumando, está passando maquiagem, não. É porque ele está preparando mais uma morada. Você crê nisso? Você crê que aquele que está na sua casa, que ainda não está, ele tem uma morada sendo preparada? É por isso que o noivo, ele tarda. E a diferença entre prudentes e insensatas não aparece logo de cara. Apareceu depois da demora, né? O atraso do noivo, ele expôs aquilo que no início da caminhada ainda dava para conseguir esconder. E esse é um dos pontos mais profundos desse texto. Existem dois pontos aqui que eu acho maravilhosos. Esse daqui é um. Jesus está ensinando que existe sim uma fé que no começo funciona muito boa. Funciona muito bem. Mas que às vezes não atravessa a madrugada. Há uma espiritualidade que sustenta o arranque, mas não sustenta a espera. Então tem gente que vai muito bem no impulso. Porque o culto foi uma bênção, e aí eu volto. Porque deu um sorriso para mim. O pastor veio falar comigo. Mas vai ter um momento que o pastor ele vai estar em BH. Vai ter um momento que o grupo vai desafinar. Vai ficar com um pouco mais de cabelo branco, o Júlio. O culto não vai ser bom. Ou a gente vai achar que não foi bom. E eu abro outro parêntese. Uma vez eu estava falando com o pastor, a gente estava conversando, e eu falei que é muito bom quando a gente vê alguns cultos onde saem algumas desafinadas, Júlio. Sabe por quê? Por exemplo, os adolescentes estão cantando e alguém ainda não está tão preparado, desafina. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque está tendo continuidade. E porque nós não estamos aqui para espetáculos, nós estamos aqui para louvar a Deus. E aí tem um detalhe que também, por muitas vezes, passou despercebido para mim nesse texto. A palavra de Deus fala o seguinte: o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. A Bíblia não fala que as insensatas dormiram. A Bíblia fala que todas dormiram. Todas. Sabe por quê? Porque o ponto central da parábola não é uma perfeição ininterrupta. Crente perfeito não existe.
Jesus, ele está falando isso daqui. Jesus, ele não está elogiando gente que nunca se cansa. E talvez você está cansado. E não tem nada errado disso. Só que existia um diferencial. E o diferencial das prudentes não era uma energia sobre-humana. Era reserva. Elas não eram fortes. Elas tinham reserva. Elas tinham provisão. Era aquilo que não aparecia tanto no início. Se a gente pudesse fazer uma analogia do que é essa reserva, ou do que são as prudentes e as insensatas, imagine o seguinte: imagine que este local é o local da venda do azeite. Nós temos aqui o pastor, o Henrique, o pessoal, o Júlio. Você vem aqui comprar o azeite e sai daqui. Mas aqui só abre domingos e quartas, né? Quarta-feira ninguém vem comprar. Isso é fato. Domingo a gente, pelo menos, compra um pouquinho mais. Tem mais gente comprando. Às vezes um pouco mais pela manhã, às vezes um pouco mais pela noite. Só que esse azeite, ele precisa durar a semana toda. E talvez você precise comprar na quarta. Ou melhor de tudo, na segunda, você abriu a sua casa, né, saiu, você já perde o azeite com uma fechada de carro, né, Pedro? Não que o Pedro perca o azeite. Foi só uma conversa. Mas eu perco. Numa conversa, esses dias, né, confessando um pecado, eu fiquei chateado com uma vendedora de pipoca no cinema. Estava eu com a Rebeca pegou um chocolate, ela chamou, a Rebeca saiu com o chocolate, eu ainda não tinha pago, ela meio que chamou a menina de ladra. Isso subiu. O rapaz bonito que está, mas de terno e gravata que está ali falando, não tinha azeite. Porque se tivesse azeite, não tinha ficado bravo com a menina. O azeite, ele tem que ser comprado no nosso dia a dia. É no dia a dia do nosso devocional, como foi falado pela manhã, conversando com Deus. É nos cultos. Mas o culto é quarta e domingo. E é aqui que a parábola ela toca fundo no coração da igreja, porque tem pessoas cuja vida espiritual é feita só de momentos, de lembranças, de lágrimas do passado, de madrugadas que viveram um dia, de experiências antigas, de um tempo em que oravam. Mas, puxa vida, não é mais a mesma coisa. Porque no tempo, né, antigo. E eu vou falar uma coisa, irmãos, eu não tive esse prazer, mas a maioria dos irmãos que estão aqui tiveram o prazer de caminhar aí, desde pastor Edelto. Mas agora não é mais a mesma coisa. Se tivesse aqui, ele dava um espetelecos, não dava? Sacudia. Porque a caminhada não depende de homens. Esses homens deixaram legado e Jesus, ele nos ensina que, independente de qualquer coisa, nós precisamos não lembrar daquilo que passou, das experiências antigas, mas viver experiências novas. É a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até dia perfeito. E, de novo, como eu falei com vocês, para que você não seja pego de surpresa, esse aqui é o segundo ponto. Vai ter o terceiro ponto. E depois nós vamos ter um louvor, que não é agora, não. Nós vamos ouvir esse louvor, que ele vai falar direto ao seu coração. Assim, eu orei ao longo da semana.
E o louvor, ele fala que eu lembro que nas madrugadas você orava dizendo: Pai, eu estou aqui. Será que você parou com essas orações? Ou melhor, por que você parou? Irmãos, nós não estamos falando, de novo, com pessoas que não conhecem o noivo, que nunca tiveram relação qualquer com o sagrado. Nós estamos falando com a imagem de que em algum momento esteve nesse ambiente de espera, esteve no caminho, teve lâmpada nas mãos, mas negligenciou aquilo que precisava sustentar durante a madrugada. Intimidade não se improvisa na última hora. Aquelas virgens chegaram: meu Deus, estou sem azeite. Quando o clamor da meia-noite ecoou, elas perceberam que aquilo que parecia suficiente já não sustentava mais. O que antes funcionava, já não funcionava mais. O que antes dava para compor o ambiente, agora servia de vergonha. Elas tentaram recorrer às prudentes, querendo azeite emprestado, querendo o suprimento de última hora, querendo resolver no susto aquilo que negligenciaram na caminhada. Mas, irmãos, tem coisas, e a parábola nos fala que tem coisas que não dá para outro fazer pela gente. Não tem como o Névito ser salvo no meu lugar. Não tem como o Douglas orar no meu lugar. Não tem como o seu Paulo se reconciliar por Deus, por mim. Não tem como orar por uma alma que já se foi. Não tem como. Ninguém transfere comunhão. Ninguém empresta vida espiritual. E às vezes a gente está vivendo de memória espiritual. Ou vivendo a fé de outra pessoa. Ah, não, mas minha mãe é uma serva de valor. E aí, meus adolescentes, crescer na presença de Deus, ter o papai e mamãe cantando aqui, sendo líder, não leva vocês para o céu. Meus jovens, não é porque meu pai é pastor, meu avô foi pastor, minha família é cristã que eu estou salvo. Tem coisas que só nós podemos fazer. E às vezes a gente perdeu a sensibilidade ao Espírito, perdeu o primeiro amor. E esse segundo movimento, ele vai desembocar inevitavelmente no terceiro que eu falei. Contei para vocês que eram 3. Aquilo que a demora revela, a chegada do noivo confirma. A madrugada, ela não é o fim. A chegada é o fim. E quando ele chega, já não se trata mais de parecer preparado. Trata de entrar ou ficar de fora. Existe uma coisa que o mundo tem tentado incutir nas nossas cabeças, é que inferno não existe. Céu não existe. Acabou aqui. Ou não, isso é coisa de crente. Ou pior ainda, venha como estás, permaneça como estás. O Evangelho, eu costumo dar um exemplo, que não é um exemplo tradicional, mas imagine o seguinte, imagine que o Henrique está aqui fazendo o louvor, né?
ministrando, e aí ele fala o seguinte: o Ramon vai pregar. E aí, deu o horário, cantou Salmo 119:11, e aí ele falou: vamos cantar mais um Salmo 119. Cantou uns 5 de Salmo 119:11, difícil sair mesmo. E o Ramon não chega, de repente eu chego todo esbaforido e digo: desculpa, igreja, me desculpe. Eu cheguei atrasado porque estava atravessando a rua ali, um caminhão me atropelou. Daniel ia chegar e falar assim: ó, não deixa pregar não, é mentiroso. Né, Daniel? Eu ia falar: mentiroso. O Pedro ia chegar para mim e ia falar assim: não, ele está maluco, está louco. Por quê? Porque não tem como ser atropelado por um caminhão e está dessa forma. Você é desfigurado. Esse caminhão é a salvação. Difícil entender isso, né? Mas não existe salvação sem mudança de forma. O caminhão encontra de frente com a gente e muda a nossa forma. Isso aconteceu lá com Jacó. Desculpa, não está na... Eu fico botando... Deus, ele perdoa. Jacó, aconteceu isso com ele. Ele tinha que voltar para encontrar com Esaú. E aí, de repente, durante uma noite inteira, ele luta com um anjo. E eu sei que isso dá uma boa discussão teológica. Se vocês quiserem, no domingo que vem, a gente está aqui na Bate-Caverna para falar sobre isso. Mas aquele anjo é o Senhor Jesus. Porque quando pergunta, ele fala assim: eu sou maravilhoso. E ainda tem um negócio. Ele toca no Jacó, e Jacó, ele tem o quadril deslocado. O único que tem o poder de tocar num servo do Senhor é o Senhor Jesus. E ali o que acontece? Ele mudou o caminhar de Jacó. E foi só por isso, não só o caminhar, mas o nome também, Jacó virou Israel. E quando ele vai de encontro a Esaú, com certeza Esaú poderia, né, ter alguma raiva, ter algum rancor. Se você não está entendendo qual é o contexto, leia a Bíblia que você vai entender o contexto. Mas ele olha para Jacó e fala assim: olha, esse aqui é meu irmão, mas ele tem um caminhar diferente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o pessoal olha para a gente, Ricardo, e fala assim: é o Ricardo, mas ele está diferente. É o Júlio, mas ele está diferente. Esse é o encontro verdadeiro com Jesus. A porta que hoje está aberta, irmãos, ela não ficará aberta para sempre. O texto diz que, chegando o noivo, as prudentes entraram com ele para as bodas. E então vem uma das frases mais pesadas, não só nesse texto, mas nas Escrituras, que diz que a porta, ela se fechou, e fechou-se a porta. Aqui a parábola, ela sai do campo da reflexão e entra no campo da eternidade. Porque Jesus está ensinando para aquelas pessoas é que a história, ela não vai caminhar para sempre, e para sempre, e para sempre. A gente estava na união de casais e Fernanda e Felipe estavam falando, a tendência natural das coisas é que eu vá antes dos meus filhos, mas pode ser que a gente não vá. Pode ser que vamos todos. Jesus venha e a porta fechou. E se for agora? As insensatas chegaram depois e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você consegue imaginar o desespero? É uma história que até hoje acontece. Você consegue imaginar o desespero? E mais devastador do que a porta se fechar é que ela se abriu.
Depois dela se fechar, ela se abriu. A não ser que tenha uma janelinha, né? Igual lá em casa tinha uma janelinha, mas imagina que tem uma janelinha. O noivo entrou, abriu e falou: não conheço vocês. Tchau. Não vos conheço. Essa não é uma declaração de falta de informação, é uma declaração de falta de relacionamento. Elas sabiam sobre o noivo, queriam participar da festa do noivo, estavam perto do cortejo do noivo, mas não eram conhecidos pelo noivo. Isso é salvação. É reconciliação sendo pregada com toda a seriedade para vocês, irmãos. E para mim mesmo. Salvação não é aprender a circular na vizinhança da graça. Salvação é ser alcançado pela graça, verdadeiramente. Salvação não é parecer discípulo, é ser unido a Cristo pela fé. Salvação não é adesão social à igreja, é novo nascimento. E se você, parece uma pregação então só para a igreja, mas eu quero dizer para você que se você também não nasceu de novo, e a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, mas você não se decidiu em descer as águas do batismo e aceitar a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, você está perdendo a maior oportunidade da tua vida, de ser feliz de verdade. Ser feliz de verdade. Esses dias eu contei um testemunho que eu vivi, foi muito forte. Meu sogro estava internado e prestes a partir no SOC, e já tinham rodado 3 colegas de quarto antes dele ir, e a gente já estava contando, um foi, o outro foi, e tinha um do lado dele, que eu não lembro o nome, mas ele estava, tinha tido um AVC, estava totalmente imóvel, sem poder falar, e até mesmo para muitos sem poder pensar. E eu cheguei para o meu cunhado e falei assim: puxa, o que aconteceu com isso aqui? Teve um AVC, mas coitado, nem está aqui mais, está na sonda. E aí, ok, na segunda vez que eu fui, Deus me incomodou e falou assim: fala com ele, Ora, tu é crente? Tem azeite aí? Aí eu fui orar. E aí cheguei e falei assim: tudo bem? Você consegue me entender? Se você consegue me entender, pisca o olho 3 vezes. E ele fez assim, direitinho. Preso dentro do próprio corpo. E aí eu fui, orei com ele. Aí no dia seguinte, ou na visita seguinte, Renata está aqui, não tem nenhuma invenção na história, vocês podem perguntar com detalhes. Eu cheguei para ele: você sabia que você está preso nesse corpo, mas de repente não foi, mas você tem a oportunidade de caminhar e andar novamente, correr para os braços de Jesus? E aí eu vi que a lágrima começou a descer, e eu perguntei: você quer que eu ore por você? Ele deu aquela piscada de olho, e aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: olha, eu quero orar por você, mas eu quero orar diferente. Se você aceita Jesus como Salvador, você vai piscar novamente. E aí, eu não lembro quantas piscadas e tudo mais, mas ele piscou. A gente orou, e no dia seguinte, quando eu cheguei, estava só meu sogro. Ele não estava mais. Porque você orou, ele foi para o céu correr. Não! Era a oportunidade que ele tinha. E Deus não ia cobrar dele, não. Ou ia cobrar dele, mas ia cobrar também de mim. E daqueles que estavam lá. Então, essa noite, não saia com essa cobrança de você. Se está mais ou menos, se entregue
Pegue o azeite todo, para que você tenha reserva para a madrugada. Não trate como um detalhe uma distância que pode custar a eternidade. Mas existe uma beleza maravilhosa no texto. O texto fala da porta fechada. Só que esse texto ele está alcançando a gente hoje com uma porta escancarada. A porta está aberta para a gente, irmãos. A porta ela ainda está aberta. O mesmo Jesus que contou essa parábola é o Jesus que foi à cruz. É o noivo que adverte a gente que a porta ainda está aberta. É o Cristo que chama a gente para vigilância. É aquele que chama você, que está com o coração ainda vacilante, para vir, dizendo: não tema, volte. Jesus ele não está dizendo simplesmente a porta fechará, ele está dizendo a porta ainda está aberta. Vigiem, voltem a sorrir como sorria, quando a presença era o centro. Deus não te trouxe aqui para te ferir. E nós vamos cantar o hino, a deixa. Nós vamos cantar um hino. Ou melhor, você vai ouvir esse hino que vai ser cantado. Porque a grande tragédia não é apenas estar longe da igreja, é estar perto de tudo que é santo. E mesmo assim estar com o coração longe do noivo. Ele não está te pedindo uma performance religiosa. Ele está te pedindo rendição. E eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Nós vamos ouvir um louvor. E depois do louvor vai ter apelo, sim. Porque pode ter apelo, como nós tivemos na última semana, e não vir ninguém. Mas nós não vamos parar de apelar ao seu coração para voltar. E não é vergonha nenhuma dizer que você está cansado e precisa ter azeite. Ele não desistiu de você. Não endureça o seu coração. Não saia daqui carregando uma mensagem bonita e deixando para depois uma decisão eterna. Volte hoje. O noivo ainda chama. O noivo ainda espera. O noivo ainda recebe pecadores arrependidos, desviados, cansados, corações frios, vidas quebradas, filhos que se perderam no caminho. E se há algo nessa noite que precisa ser deixado no seu peito, é isso. Não basta parecer preparado, mas ainda há graça para quem decide se render de verdade. Quando todos te deixarem, eu estou aqui. Mesmo você me abandonando, filho, estou a te ouvir. Suas amizades te afastou tanto de mim. Eu lembro que nas madrugadas você orava, dizendo: Pai, estou aqui. Eu lembro de quantas vezes que a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria, quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra. Então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu é quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Convido a igreja a estar de pé nessa hora. Quando todos te deixarem,
eu estou aqui. Mesmo você me abandonando, filho, estou a te ouvir. Suas amizades te afastou tanto de mim. Eu lembro que nas madrugadas você orava, dizendo: Pai, estou aqui. Eu lembro de quantas vezes que a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu é quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu é quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. A gente vai cantar daqui a pouco de novo só essa partezinha que diz: volta a buscar como buscava. Mas eu estaria mentindo para vocês ao longo de toda a mensagem, dizendo que vai ter apelo, e eu não fazer esse apelo. O meu apelo essa noite é para você que já deu aula na EBD, mas se cansou e não caminhou mais. Para você que já tocou um instrumento na casa do Senhor e o azeite acabou. Você que tinha uma palavra para qualquer um, a qualquer momento, e isso se perdeu. Você que queimou no seu coração o chamado, e você de repente encostou ele de lado ou jogou ele para debaixo do tapete. E eu quero que nesse momento você se desprenda de qualquer vergonha e que você venha aqui. Não porque nós temos a oração poderosa, não. Ou porque isso vai te salvar, mas é porque você vai estar se comprometendo com Deus, que vai ser diferente. Você vai voltar a buscar como buscava, a orar como orava. De repente você está perto e está com diversas atividades, mas o coração, né? São tantas atividades que o coração ele está perdido. Talvez você é um adolescente ainda que vem porque o ChatGPT é legal, ou porque o papai e a mamãe te traz. Mas nessa noite você quer dizer para todo mundo que não é o ChatGPT que te traz aqui, é o Senhor Jesus. Talvez você é um jovem que cresceu aqui nessa igreja ou em qualquer outra, e Jesus ele está te chamando para algo diferente nessa noite. Não só algo diferente, mas para fazer a diferença. E enquanto a gente, melhor eles, cantam esse finalzinho, eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que nós juntos orássemos, para que teu azeite seja cheio, para que você esteja cheio
Não só no momento em que a porta se fechar, mas quando você precisar reagir, você possa reagir com um coração cheio de azeite. Então volta. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria, quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu é quem falo contigo, volta a ser meu íntimo amigo. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria, quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu é quem falo contigo, volta a ser meu íntimo amigo. Senhor, é difícil, é duro para o nosso coração. Nós não estamos nos reconciliando com a igreja, nós estamos nos reconciliando contigo. E é difícil tomar o primeiro passo, então te pedimos, ó Deus, que tu faças como tu fizeste com o filho pródigo. Dê o Senhor o primeiro passo, abrace a gente, beije a gente, coloque um anel, troque a sandália. Faz a gente, o nosso coração mover novamente. Encha o azeite da tua igreja. Enche o nosso azeite, ó Deus. Sabemos que não é fácil, mas a porta ela vai fechar. E louvado seja o nome do Senhor, porque a porta vai fechar. Porque naquele grande dia nós estaremos com o noivo do lado de dentro, numa grande festa. Senhor, nós não queremos que ninguém dos nossos fique de fora dessa festa. Abençoa, toca no coração. Fala, Senhor, e acende em nós essa chama. É o que te pedimos, te agradecendo por tudo aquilo que tu tem feito no meio da tua igreja e pelo que tu ainda vais fazer. Em nome de Jesus, amém.